Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 64. Agora sim, 64. Estamos alinhados com os números e, impressionantemente, tem bastante coisa pra falar hoje. É, hoje a gente vai falar sobre a segunda rodada do Paraense. Vamos falar o que mais? A rodada da Premier League do final de semana. A rodada da Premier League do final de semana e os confrontos da Champions League agora dessa semana, terça e quarta-feira. Tá voltando aquela época boa do futebol. Tem tudo, muita coisa, né? Que saudade de ver futebol, cara. Esse período aí de virar do ano é vai começar triste, o Brasileirão daqui a pouco, A gente vai passar muita raiva, né? Na Série C principalmente. Rapaz, isso, com certeza. Vamos falar logo da segunda rodada do Paraense, então? O Paysandu jogou, na verdade, a gente já comentou né? no vídeo passado, mas foi porque ele não jogou a primeira rodada por conta do Bragantino que tava indo naquele litígio lá que com a Isso ainda vai dar muito pano pra manga. Mas ele já olha o Google aí querendo falar com a gente. O Google, ele é assim. Mas ele já jogou, né, nessa rodada, empatou com o Castanhal 0x0, um jogo que deve ter sido um martírio de assistir. O jogo bosta da rodada. Exatamente. E a gente teve também outros resultados. A Tuna perde lá. A Tuna, ela teve uma constante nessas duas rodadas, que ela abre o placar e ela não consegue manter. Ela teve a constante de não vencer. Exatamente. Continua sem vencer. Não se pode dizer que não é um trabalho consistente. É um trabalho consistente, não trabalhamos com a vitória. Exatamente. A gente teve o Caeté ganhando do Tapajós também, muitos gols. Muitos gols, 3x2, né? Dentro de casa, o Caeté dá uma recuperada, que tinha perdido o primeiro jogo. Né? E também tivemos o Independente contra o Cametá. Empatando em 1x1 em casa. Tem um dos times que está jogando na Curuzu, né? Tem. Tem muita gente jogando no Souza além da Tuna, se eu não estou enganado. É porque os times que é o São Francisco, que eles são de... Esqueci a geografia do meu próprio estado. Olha aí. São de... São Francisco jogou contra o Remo agora? Eles são de... Ipixuna, né? Não, eles jogaram em Ipixuna, mas eles estão jogando em Ipixuna porque o Colosso do Tapajós está em reforma. Reforma, né? Então é por isso que tem uns que eles estão mandando o São Francisco... eu não sei se só ele fez esse acordo, mas foi porque a prefeitura de Pixuna queria trazer esse público. Eu acho que foi o Tapajós que fechou com o Paysandu para jogar na Curuzu, né? Pode ser. Se eu não me engano, foi o Tapajós. E aí, inclusive, eu dei uma informação errada aqui no último vídeo. Qual foi a informação errada? Que ia ter show do Léo Santana depois do jogo do Remo. Mas na verdade é nesse próximo jogo, porque o Léo Santana vai cantar em Marabá. Que é com Águia o jogo, que é com Águia. O Remo, inclusive... faz 3 jogos fora de casa na sequência, né? 2. São 3, tem a Copa do Brasil agora com o Vitória do Espírito Santo. Não, mas o jogo da Copa Verde vai ser antes da Copa do Brasil. Vai ser dia 22 agora, porque eu vi na transmissão dizendo que eram 3 jogos fora. Não sei porque foi anunciado agora e a Copa do Brasil, ela começa oficialmente dia 22, que seria a data desse jogo da Copa Verde, que seria no Bainão. Então, se a prioridade sempre vai ser a Copa do Brasil, e se já foi definido que vai ser dia 22, então aí são 3 jogos fora mesmo do Remo. Que ele jogou agora contra o São Francisco, em Pixuna. Aí vai jogar contra o Águia de Marabá, que é logo após o show do Léo Santana. Exatamente. Na verdade, o show do Léo Santana vem depois do jogo. Tá R$40 a estádio sem não sei o que lá. O preço. Aí você paga pra ver 2 shows. É verdade. O show de bola do Leão. E depois o show das 2 bolas do Léo Santana. Exatamente. E aí o Bragantino estreia no campeonato com 0x0 em Castanhal em casa, jogo horroroso. Lá no Diogão. Sim. Um jogo horroroso de ver. Na verdade, os estádios no Pará são um pouco complicados, né? Eu diria que o Bairão e a Curuzu têm os melhores gramados. Sem comparação. Esse do Ipixuna não era um gramado todo ruim. Ele era muito seco em certas partes, mas não era esburacado, não estava se desfazendo. Mas era um gramado ruim na maior parte. A bola não rodava. Eu tava vendo o jogo, então, na hora que o passe vinha rasteiro, ela não chegava rasteiro. E eu vou te falar que uma coisa que me impressionou é como a disposição desse campo parece o Souza, cara. Tipo, você não... Tem uma hora que... Não é o Souza porque faltou aquela arquibancada grande. Mas toda a disposição, o ginásio do lado. Eu falei, gente, parece o Souza. Bem parecido mesmo. E aí o Remo faz, pra finalizar a rodada, um jogo com o São Francisco lá no Ipixunão. Jogo ruim. Jogo ruim. Mais um jogo ruim do Remo. Foi tão ruim que é ruim até destacar o nome de quem foi o destaque da partida. Até a transmissão teve essa dificuldade. Eles colocaram o jogador do Remo que fez o gol. Que é o Pedro Vitor, que é o jogador que tava no Náutico temporada passada emprestado, mas ele é do Fortaleza. Ele entrou e fez o gol. Fez um chute de fora da área, um rebote de escanteio. O goleiro nem viu onde a bola passou, né? Eu gosto daquela rede, que ela é
tem uma tensão máxima, assim, que a bola bate e volta, parece que ela bateu no muro. Eu pensei que não tinha sido gol, porque eu via a bola bater e voltou, bateu lá na placa atrás e voltou, vi que porra é essa? Tanto que na Premier League eles fazem isso, só que a gente não fixam ela no gramado, né? Fica tipo um ferro segurando ela embaixo. Tanto que na Premier League, quando bate na rede, esse ferro sobe, né? Sim. Então, tipo assim, a tensão dela não é igual a que tava lá. E eu gosto muito de rede, assim, com a tensão bem... Por mais que aquela véu de novo, a série do Maracanã seja linda, que a bola entra lá, que o Morumbi faz isso também, Sim, né? sim. Mas, tem um charme. Né, tem o seu charme, mas eu adoro essa rede do... Porque essa rede do Maracanã, que tem um véu de noiva, me lembra uma época que o Flamengo não... É difícil de ver. É. Quando eu jogava o Léo Moura. Léo Moura, depois que terminou a Capela, nunca mais jogou bola. O Léo Moura tem uns títulos importantes pelo Flamengo até. Ele tem o Ele é bem 2003, quisto pela torcida, né? Ele é um cara que a torcida ainda tava gosta. no elenco. Acho que tava 2003 no elenco da tava. Copa do Brasil. 2006 ele ganhou de fato. 2003 eu não tenho certeza se ele tava. Eu acho Ele fez que parte não. daquele tricarioca do Flamengo. Mas em 2006 ele ganhou uma Copa do Brasil com o Flamengo, Sim. que era Juan na esquerda e ele na direita. 2009 acho que ele tava. 9 no título, né? Brasileirão. Brasileiro, acho que ele tava, sim. Com o Adriano, né? Eu acho que ele tava em 2009. Então, assim... e essa rede lá no Ipuxunão, eu gosto dela, assim, mas uma tensão maior e a bola bate e volta, parece que ela bateu numa placa lá atrás e nem entrou. E o Remo jogou mal. Fez um gol achado. O São Francisco também é bem ruim, foi um jogo tanto complicado. que o Remo jogou mal, que quando volta do intervalo, volta com algumas mudanças pra tentar mudar o jeito que tava jogando, né? Sim. Ele botou o Fabinho, que é um jogador que vai ficar mais fixo lá com o Muriqui, jogou com 2 atacantes, 2 meias e 2 volantes, manteve o Pablo Roberto e o Show de volante, tirou o Richard Franco, que tinha apanhado o cartão amarelo, né? Tirou mais o Soares também pra botar o jogador que fez o gol, que é o Pedro Vitor. Né? Pedro Vitor podia até sido expulso no lance logo lá depois, que ele vai matar uma bola e mata errado e chega solando no cara, mas já no final do jogo o juiz não E outra coisa, queria destacar também, a arbitragem horrorosa desse jogo, cara. Não tava marcando nada, teve princípios ali de desentendimento e não se metia no jogo, assim. Foi uma arbitragem ruim pros dois lados, cara. E aí o São Francisco mais um time pra brigar pra não cair. Sim. A gente tá aí com... Na verdade, vários times aí vão brigar pra não cair, a disputa de quem é menos pior. Porque tá difícil. Esse começo do campeonato tá realmente muito difícil. E aí o grupo ficou dividido assim, né? No grupo A, o Remo com 2 jogos faz 6 pontos. Fica o Caeté em segundo por enquanto, porque o Bragantino só tem um jogo, tem 1 ponto, Sim. né? Mas o jogo é contra o Paysandu, então provavelmente difícil vai ser ganhar. Inclusive talvez seja até na Curuzu. Não lembro se é na Curuzu. Também não lembro agora. Vamos já tirar a dúvida aqui se é na Curuzu. O jogo que foi adiado, na Curuzu. Na Curuzu o jogo. Então, assim, vai ser muito difícil o Bragantino arrancar ali os pontos do Paysandu. Mas o Remo fica primeiro no grupo A, o Caeté em segundo com 3, aí vem Bragantino e Itupiranga com 1 ponto apenas. No grupo B, que é o grupo do Paysandu, que é o único que tem um jogo a menos justamente contra o Bragantino, o Águia de Marabá e o Cametá ganharam a primeira rodada e empataram a segunda. O que foi bom pro Paysandu, né? A gente até comentou que foi ruim que 2 times do grupo dele tinham ganhado na primeira rodada. O Águia empatou de fato essa rodada ou ele ganhou essa rodada? Ele na verdade, ele empatou ele a primeira, empata a primeira e ganha da Tuna no Souza, né, nessa, né? Então ele vai pra 4 pontos. Não, tinha sido justamente o São Francisco Justamente o São Francisco que tinha ganhado, que foi o que perdeu pro Remo agora nessa segunda rodada. É o grupo mais embolado até o momento, o grupo do Paysandu, né? De pontos, né? Porque aqui já é nivelado por baixo o grupo C. Castanhal e Tuna com todos com 2 jogos, né? E o líder é o Castanhal com 2 jogos e 2 empates. O vice-líder é a Tuna com um empate e uma derrota. Depois vem Independente com empate e uma derrota também. E depois vem o Tapajós, que provavelmente vai ser o saco de pancada da temporada. Coitado. 2 derrotas. Então, na próxima rodada, a gente vai destacar aqui os jogos. A gente vai ter o Remo e o Águia, né? Que a gente já comentou. O Tapajós pega o Paysandu. É justamente o Tapajós que tá usando a Curuzu como seu estádio. Ou seja, vai jogar em território inimigo. Mas como se fosse em casa. Sim. Que o jogo já é agora, amanhã. Na Curuzu, 8 horas da noite. Horário bom. E quarta-feira tem no Diogão Caeté Independente. Sim. Na quarta também tem Cametá e Itupiranga. Aí tem Castanhal e São Francisco lá no Ninho, né? Uhum. E Águia e Remo na quarta-feira também. Lá no Zinho de Oliveira. Zinho de Oliveira com Léo Santana após do jogo. Que é a hora que vai ter o espetáculo, do caso. E Bragantino finaliza a rodada contra a Tuna. Quem acho que pega tem que tentar se recuperar aqui é justamente o Tapajós, que vai pegar o Paysandu, que já vem com 2 derrotas. Eu acho que vai apanhar, hein? Eu acho que vem pra 3ª derrota seguida aí. Sim, também tô achando. Então a rodada fica assim, a gente tem... São quantas rodadas no total?
São 4, 8, 12, 11 rodadas no total. A gente tá apenas na terceira rodada. Poderíamos já estar na quinta. Já deveríamos estar na quarta, quinta rodada, né? Já pensando já em quem vai ficar, quem vai cair. Na verdade, a gente podia estar mais avançado, né? Porque tem jogo no final de semana e no meio de semana. Então a gente estaria lá pela 7ª rodada já. Exatamente. Então, o Paraense ficou assim nessa rodada, na terceira rodada, na quarta, terça, quarta e quinta, e na sexta a gente faz o vídeo pra falar da terceira rodada. Sim. E já também ver qual vai ser a próxima rodada. E falar dos resultados da ida da Champions. Exatamente. No meio dessa semana. E Premier League também rolou. Agora esse fim de semana, 23ª rodada. Completinha, sem... Hoje termina a rodada, na verdade, com o clássico de Liverpool, né? Mas da cidade de Liverpool. Mais um tropeço do líder Arsenal. Tá sentindo esse cheirinho? É cheirinho de que não vai ganhar. É o que eu falei, né? Paraguaio, eu falei, mas ainda é cedo, né? Se bem que são 21 rodadas ainda tem, 16 rodadas pra acontecer. Mas essa semana vai ter City e Arsenal, né? O que talvez possa até empatar o número de pontos, mas aí o Arsenal ainda continua com um jogo a menos. O famoso jogo de 6 pontos. E é o famoso jogo da morte da rainha que atrapalhou o campeonato. É verdade. Né? Um pouco de falta de consideração dela, eu acho. Eu também acho que ela podia ter morrido quando o campeonato terminasse lá pra junho e julho. Exatamente. Né? Respeitei os torcedores. Mas o Arsenal tá seguindo numa série de tropeços, dessa vez contra o Brentford, que a gente vem destacando. O engraçado foi, um jogo difícil, 0x0, e aí no final do jogo o Arsenal faz 1x0, teve umas mudanças que o técnico fez pra tentar recuperar, ganhar os 3 pontos em casa. Tira até o Martinelli, né, pra tentar esse gol. Faz o gol justamente com o Trossard, que foi o reforço que veio do Brighton, né? Sim. Mas o Brentford no final, que tá fazendo uma temporada muito boa, consegue um empate e frustra a torcida do Arsenal que tava querendo voltar a vencer. Então, assim, o Arsenal tropeça mais uma vez, tropeça em casa, mas não era um time dos mais fáceis, assim, de se enfrentar na temporada, Com né? certeza. E antes disso, a gente esqueceu de falar do West Ham e Chelsea, que o Chelsea permanece convicto que de não querer jogar Champions League ano que vem. Muita viagem, né? O time fica um pouco cansado, mas o Chelsea... Assim, o Chelsea, ele só não tá mais falado, eu acho, porque o Liverpool também tá fazendo uma campanha muito ruim e porque tá todo mundo esperando o Arsenal tropeçar. E assim, mas o Liverpool tem 2 jogos a menos, joga um hoje, mas continua com um jogo a menos, e ele ganhando, ele já chega em 6º colocado ali, que vai pelo menos a Europa League ali. Sim. Mas assim... Liverpool teve um problema muito grande essa semana. Pega o Real Madrid na Champions League. Sim. É nessa semana? Ou vai variar? Só olhar aqui. Eu acho que ele não joga essa semana, joga só semana que vem contra o Real Madrid. Né? Vai pegar a semana que vem só o Real Madrid, dia 21 de fevereiro. Terça na próxima. Então, assim, ele teve um problemão, porque parece que o Thiago Alcântara se lesionou. Era o meio-campo mais lúcido do que o Klopp tem tentado arrumar ali. O Keita vem sido titular. O garoto da base também vem sido... É porque o nome dele é Bizatsetici, uma coisa assim. É que eles não me complicam a vida. Né? Botando o Fabinho no banco, mas eu tô curioso pra saber como o Klopp vem pra esse jogo, porque ele precisa ganhar, mas é como se fosse um Flamengo e Botafogo. Mas o Flamengo naquelas épocas ele adorava perder assim, um jogo fácil. Exatamente. E aí... a gente tá falando do Liverpool já, né? Mas a gente tá falando do Chelsea, na verdade. O Chelsea faz um jogo horrível com o West Ham ainda tentando fugir ali da parte de baixo da tabela, né? Mas era um jogo que o Chelsea tinha que ganhar. O West Ham tá brigando ali, tá 1 ponto, 2 pontos da zona. E quem pode sair da zona, inclusive, é o Everton, se ganhar do Liverpool hoje e deixar o Leeds lá pra dentro e o West Ham na boca da zona, né? O Leeds que empatou o jogo com o Manchester United. O jogo atrasado com o Manchester e perdeu agora, né? De 2-0. Inclusive, o Manchester... Vamos adiantar logo esse jogo do Manchester? Sim. O Manchester estava 0x0 com o Leeds até os 80 minutos do segundo tempo. Foi gol no finalzinho. E aí, no finalzinho, o craque pós-Copa da Inglaterra, o nome dele joga no Manchester United, o nome dele se chama Marcus Rashford. Tá jogando muito depois da Copa. O Rashford que é cria da base do Manchester, mas ele não fez a base inteira lá. Ele foi emprestado, se não me engano, na verdade, ele não foi emprestado em canto nenhum, ele começou num time tipo de 5ª, 6ª divisão, o Manchester achou ali ele com 15, 16 anos, 14, se não me engano. E levou pra base, mas ele não fez a base toda no Manchester e depois surgiu como joia do Manchester United. E ele quase sai do Manchester, ele tava numa fase bem ruim aí antes da Copa, e aí com o Ten Hag ele realmente se redescobriu o futebol. Ele tava no banco, né? Aí na própria seleção da Inglaterra ele não era titular, né? Na Copa do Mundo, né? E sendo que ele, pra mim, é um jogador que é pra ser titular na seleção da Inglaterra de
Pode jogar ali do lado do Harry Kane tranquilamente. Mas a seleção da Inglaterra tem tantos problemas. O que eu achei engraçado foi uma mudança que o Manchester fez, que eu acho que o Ten Hag fez no final do jogo, que eu acho que foi muito importante para essa vitória do Manchester no Leeds, que ele queria muito essa vitória, no caso. Que ele normalmente tira o Ergrosh, que é o atacante que fez aquele gol na Holanda lá contra a Argentina, que levou o jogo pra prorrogação em pênalti, né? Aquela jogada ensaiada de falta. Ele, em vez de tirar o Ergrosh, ele faz o Ergrosh jogar atrás do Rashford como um meia, segundo atacante. Sendo que o caneludo é ele, que é o altão que vai brigar pelas bolas, né? Sim. E ele faz essa mudança, abre o Bruno Fernandes na esquerda e bota o Garnacho na esquerda, e o Bruno Fernandes na direita. Então ele faz aquele 4-4-2 clássico, né, do Manchester. O futebol inglês adora esse 4-4-2, né? 4-4-2 é básico. Duas linhas de 4 e os dois atacantes. Mas o Ergrosh voltando muito para ajudar no meio campo. E foi justamente um gol de cruzamento. Engraçado, né? O Shaw, ele é horrível, mas na Inglaterra parece que ele joga bola. Na Premier League. Mas tem uns jogadores que são assim, né? E aí o Shaw é um desses jogadores. Vou te falar, pode ser até controverso, mas um que era assim, pra mim, era o Wayne Rooney. No Manchester United ele destruía da Premier League, sabe? Mas parece que eles sabem jogar Premier League, sabe? Eu acho que tem um fator dele. Eu acho que se pegar ele e botar lá numa Juventus ou não vai. No Barcelona, ele não vai jogar nada. Então a gente quase não vê jogador inglês fora da Premier League. Os que fizeram mais sucesso fora da Premier League... David Beckham? O David Beckham, assim, mas dos atuais, se a gente for lembrar falar, é o Tammy Abraham, que é um jogador que foi da base do Chelsea e foi pra Roma, a temporada passada ganhou a Conference League com a Roma. Fez uma temporada muito boa, mas essa temporada já não convive com lesões, não é titular absoluto, porque chegou o Belotti lá, ou às vezes joga de dupla de ataque junto com o Belotti. Mas essa temporada não repetiu o que fez na temporada passada. E na própria Roma jogou o Smalling também, que era aquele zagueirão do Manchester United, né? Foi pra Roma, sim. Aí, só que claro que o único jogador inglês hoje, na atualidade, que faz temporada excelente fora da Inglaterra é o Jude Bellingham, né? Que joga no Borussia Dortmund. Ele não foi pra Copa, né? Ele foi destaque na Inglaterra na Copa, né? Bellingham. Ele foi destaque na Inglaterra na Copa, né? Ele saiu muito cedo do Birmingham. Foi do Birmingham? Talvez seja por isso até que ele se destaca. Eu acho que foi no Birmingham que ele saiu muito cedo. Bellingham do Birmingham. Isso é engraçado. Mas assim, eles têm esse lance, a característica deles do futebol, que eu acho que realmente isso acontece. E funciona, cara. Assim, se você consegue mudar um pouco a mentalidade, porque são times que estão disputando direto o Champions League, eu acho que funciona. Mas eu vou te falar que me deu uma alegria, assim, tô falando do posicionamento do Manchester United e eu pensando que, porra, a gente tá com um time bom, né, cara? Não, assim, eu acho que ele tem um time bom, mas ainda não tem um elenco estrelado que o Manchester normalmente teve esses elencos estrelados, né? Eu vi até um pessoal questionando, tipo, por que o Garnacho não foi pra Copa? O Garnacho é argentino, né? E ele fez o segundo gol do Manchester, inclusive, é dele. Uma jogada de velocidade que ele bate no canto do goleiro. O goleiro espera chute cruzado, mas ele chuta bem forte. O goleiro do Leeds é o Meslier, um francês. Ele ainda toca na bola, mas a bola bate na trave e entra. Mas eu acho que ele tinha espaço na Argentina porque, por exemplo, o Ángel Correia não tava bem. Mal entrava. O Papo Gomes também não estava bem, mal entrava. Quando a gente estreou mal. Durante a Copa que a Argentina ela foi campeã, mas tinha umas peças ali, né, que tiveram que ser modificadas. Eu acho que o Garnacho foi meio que o Neymar de 2010. Pode ser. Tipo assim, o técnico é o Scaloni cabeça dura, mas pelo menos ele deu certo, né? A cabeça dura dele deu certo. O Felipão também, né? Foi cabeça dura. Cabeça dura deu certo, é bom. Aí é complicado. Mas o Felipão a gente não fala lá ele aqui porque é uma gíria de Salvador, da Bahia. E nós estamos paraenses. Lá a gente fala até aqui a gente fala até fresca. É verdade. Embora lá ele seja uma expressão bem engraçada, toda vez que eu escuto eu acho engraçado. Eu acho muito engraçado. Tem um cara no TikTok que faz umas entrevistas, ele é torcedor do Bahia. Ele faz uma entrevista na hora antes de começar o jogo. Ele fala assim: fale aqui no meu microfone, bote a boca aqui no meu microfone aqui, aí toda hora. Lá ele. Muito bom. É muito bom. E aí o Manchester ganha, assume a terceira colocação, que tava brigando ali com o Newcastle, né? Pau a pau, mas o Newcastle vem de 3 empates seguidos. Sim. E o Manchester consegue recuperar. O United ganhou com as 2 últimas vitórias seguidas. Sim. Ele consegue recuperar.
e passa assim, o Newcastle fica em terceiro colocado, 2 pontos do City, mas tem um jogo a mais que o City e tem 2 jogos essa semana, né? E tem 2 jogos a mais que o Arsenal, inclusive, né? O ideal pro United seria o empate entre Arsenal e City agora. Mas assim, eu acho que o United não pensa em título esse ano, por mais que ele esteja ali, tipo talvez assim, de Europa League. Porque assim, ele tá 5 pontos do líder. Sim. Pra 16 rodadas, uma diferença fácil de se retirar. Sim. Só que tanto o City quanto o Arsenal tem uma regularidade gigantesca, tanto que o aproveitamento do Arsenal é de 80%, e o do City é de 72%, enquanto o do United é apenas 66%. O início do campeonato foi muito ruim. E tem outros fatores, né? Ele tá na final da Copa da Inglaterra, ele tá na Europa League que vai enfrentar o Barcelona, então assim, pra montagem de elenco que o Ten Hag tá fazendo, eu acho que ele deve fazer bons jogos pelo campeonato inglês. Também não acho que o título tem que ser a busca dele, não tem como recuperar nesse momento, teria que sacrificar muita coisa para fazer o time ter chance de ser campeão. Então eu acho que não vale a pena. Você pode ter um título menor, que é a Copa da Inglaterra, que eu acho que dá uma levantada na moral, né? Faz tempo que o United não ganha um título. E a Europa League é a segunda divisão da Inglaterra, mas prêmio, taça, classificação direta. Então tem várias coisas. E o mata-mata, ele dá uma emoção pro torcedor. Eu acho que o United está num processo de reconstrução, não só tático. Que tem um problema, né? Pega o Barcelona agora já. Então. e eu acho que mesmo o Barcelona em reconstrução hoje ainda é um time melhor que o United. E o Manchester gosta de perder pro Barcelona em competição europeia. É um negócio impressionante. Então tudo certo. Aí tivemos Crystal Palace e Brighton empatando em 1-1. Sim. Né? O Crystal Palace também tá ali meio de tabela e o Brighton tentando uma Europa League, alguma coisa ali. Agora o Fulham ganha o Nottingham Forest 2-0. Eu queria destacar uma coisa. O belo gol do Willian nesse jogo. Não sei se tu viu. Não vi esse gol. O Willian pega ali um pouquinho fora da pequena área, mas saindo da direção do gol, assim, ele finge que vai pro fundo, puxa pro meio, o jogador passa que nem bosta, porque o Willian é muito habilidoso, né? Sim. E ele de canhota acerta um chute na gaveta, tinha um zagueiro em cima da linha que ainda pula pra tentar tirar, mas a bola vai tão no ângulo que ela pega na trave, na junção e entra. Sim. E aí o que eu queria ficar um questionamento é assim, o Willian no Brasil não fez nada no Corinthians. Não. A gente não teve destaque do Willian no Brasil no Corinthians em momento algum. Aí, ele ainda deu uma fagulha ali no início, mas aí ele se bate, aí tem uma cobrança da torcida. Foi um clima meio... Ficou um ar de gol contra ali com o Willian. Aí o meu questionamento é assim, a Premier League é o melhor campeonato do planeta. Sim. Aí um jogador que joga bem na Premier League, a gente imagina que venha pro Brasil e vá deitar, vá de costa e com uma perna jogar melhor que o resto. Sim. Mas de fato não. A gente não viu esse desenvolvimento do Willian no Corinthians. Eu acho que o do Willian envolve muitos fatores psicológicos, né? A cobrança da torcida, a ameaça à família dele. A família dele, até mais do que ele se acostumou a morar na Inglaterra, né? As filhas pequenas. Tranquilidade, né? Então, tipo assim, ele teve a oportunidade de voltar pra Premier League, pra Londres, né? Que ele fala... Pô, o cara viveu boa parte da vida dele em Londres, né? Então ele tá... ele saiu do Chelsea pro Arsenal, que também era de Londres. Então, assim... O psicológico, a gente já falou aqui, tu mesmo fala, né? Que o psicológico no futebol é muito importante. Porque o Willian tem futebol... Se ele joga o que ele joga na Premier League, tanto antes quanto agora, ele seria um dos melhores jogadores do Brasil facilmente, mas esses fatores pesam, né? E aí o Fulham ganha, continuando na sua excelente temporada na Premier League, subindo para 7ª posição, 35 pontos, 23 jogos, né? Então ainda tá ali naquela briga ali com o Brighton para tentar uma Europa League, para que seria um sucesso gigantesco, né, pro Fulham na competição. Sim. E o Leicester, que é um time que tá lá embaixo fugindo, saiu da zona de rebaixamento, na verdade, não, deu uma afastada da zona de rebaixamento, ganhou de simplesmente 4-1 do todo-poderoso Tottenham. É o Tottenham, né? Até porque ele tem jogadores limitados no elenco, o Tottenham, como o Richarlison. Sim. Inclusive o Richarlison, ele tá passando por um problema muito grande na Inglaterra, depois de ter trocado o Everton pelo Tottenham. Foi. Ele tá com... Tipo assim, isso é informação de fato, não é porque eu não gosto dele, tá? Sim. Depois daquela confusão com o Martinelli, aquele jogo contra o Arsenal, né? Ele veio perdendo um pouco mais de espaço no Tottenham. Ele, na Premier League, não tem nenhum gol ainda. O Tottenham já teve quantas rodadas? Quantos jogos do Tottenham? O Tottenham tá um pouco longe, não? Tá lá em cima. Tá em quinto. Tottenham tá em quinto, tem 23 jogos, o Willian tem apenas 2 assistências na Premier League e nenhum gol. O Richarlison.
Ele só tem gol na Champions League. Então tem 2 gols na Champions League, que foi o jogo que ele fez 2 gols, um da virada, não foi? Foi a estreia dele, né? Foi, né? Estreia na Champions, porque ele chora e tal, faz aquela cena lá. E aí, assim, ele tá sendo muito criticado porque ele trocou um time onde ele era titular absoluto e era totalmente influente no jogo, o jogo dependia dele, do Everton. Ele vai pro Tottenham, onde tem 2 figuras no ataque que são intocáveis, que é Harry Kane e Jim-Min-Son. E, inclusive, o Son é tão intocável que ele tá tendo uma temporada horrorosa e ele não é substituído. E aí sobraria ele disputar uma vaga no ataque pela direita ali, mas que o técnico claramente adora o Kulusevski. Tanto que o Lucas Moura nem joga, que é a função do Lucas Moura. Ele adora o Kulusevski, eu acho que tem mais um. Não lembro, acho que é só o Kulusevski mesmo. E mesmo assim ele não consegue ganhar essa posição. O Kulusevski é um jogador canhoto que joga pelo lado direito. E aí ele foi perdendo um pouco mais de espaço no Tottenham, fazer uma temporada abaixíssima da... Melhor momento da temporada dele foi na Copa do Mundo, que foi aquele gol contra a estreia da Seleção Brasileira, né? Aquele golaço, né? O gol da Copa. Mas posteriormente a isso ele não tem uma boa temporada. Mas eu acho complicado esse tipo de comparação porque assim, cara, todo mundo busca uma oportunidade melhor. Com todo respeito ao Everton, o Tottenham se tornou um dos grandes clubes da Inglaterra nos últimos anos, com investimento, você disputa a Champions League, o jogador tendo a oportunidade de disputar a Champions League... Eu concordo, mas ele sai de um clube, até porque o nível técnico dele é baixo, aí ele vai para um time onde a disputa de posição, o nível técnico é muito maior, e aí obviamente que ele vai perder espaço, porque no lugar do Harry Kane ele não vai entrar nunca. Então, talvez assim, eu acho que o Son o Son não está numa boa temporada. Eu acho que o problema, na verdade, maior é com relação mais à temporada que ele tá fazendo, questão psicológica, que pra mim o futebol, como eu destaco muito aqui, quase todos os nossos vídeos eu falo, futebol é psicológico. Sim. E não tem disso. O futebol é psicológico. Se o teu psicológico não tá bem, você não vai estar bem. Que eu acho que é o que tá acontecendo agora com o Richarlison. E é o que acontece com o Willian, mas de uma maneira positiva, né? Sim. Porque ele vem de um psicológico abalado, da pressão do Corinthians, né? A questão de perseguição, de torcida. E aí ele vai pra Inglaterra, onde ele joga mais tranquilo e onde ele consegue demonstrar o futebol dele. É exatamente o que aconteceu com o Andreas Pereira também no Fulham, né? Porque no Flamengo, depois daquela falha... aí veio cobrança, ficou marcado... Ele não conseguiu desenvolver... E no Fulham ele tá brilhando. Só que ele tá brilhando uma coisa que eu não consigo entender, cara. Por isso que eu digo que eu acho que empresário, ele infelizmente influencia muito no futebol de maneira negativa. Quando o Andrés Pereira tava no Flamengo e botava ele no lugar pra... Quando a Rascaeta tava batido, botava ele pra jogar ali de segundo armador, né? Atrás do atacante. Apesar, não é aí que ele joga. E não é assim que ele joga. E no Fulham é assim que ele joga e é assim que ele tá jogando muito. Porque ele joga literalmente atrás do Mitrovic, como um meia central de armação, de ligação, que faz a transição do meio pro ataque. É a música do Skank, né? É verdade. Que vai ligando todo o meio pro ataque. É verdade. O centroavante é mais importante, que é emocionante. Aí joga o Willian na esquerda e, se eu não me engano, na direita estão jogando quem, rapaz? Eu não vou lembrar quem tá jogando na direita no... Não, é o Reid, né? O Reid tá jogando na direita que é um jamaicano, que tá jogando na direita do Fulham, com o Mitrovic na frente. Então, meio que ele faz a função que o Arrascaeta faz no Flamengo, o Everton Ribeiro faz ali também. E o empresário dizia que no Flamengo não funcionava, mas no Fulham ele tá calado. Então, ele sabe sim. Eu acho que o Everton... tá ganhando em Libra. Eu acho que o Andreas Pereira é um jogador que se adapta em qualquer função ali no meio campo. Se botar ele aberto, ele vai se adaptar. Se botar ele centralizado para jogar atrás do atacante como meio, ele vai funcionar. Se botar como segundo volante, ele vai funcionar. Então, assim, eu acho que isso aí ele só não faz ali o primeiro homem de meio campo, que é o volante, cabeça de área, como a gente sempre chamou. Mas, tirando essa função, no meio campo, o resto todas ele faz. Então, assim, ele é um jogador bem versátil, eu gosto muito dele. E aí, pra finalizar, o penúltimo jogo da rodada, dos que já aconteceram agora, que a gente vai comentar, é Southampton e Wolverhampton. O Wolverhampton ganha, ele que tá fugindo. Os dois times, né? Então ali na zona do teve uma situação bem interessante nesse jogo. Qual foi? Southampton, o lanterninha, né? Sim. Tava ganhando de 1-0. O Wolverhampton tem um jogador expulso. Fica com 1 a menos. Mas o Lemina empata o jogo, mas aos 20 e poucos o João Gomes entra. O ex-Flamengo, o volante, jogava no Flamengo. E segurando o jogo com 1 a menos, conseguiu um empate com o Leminar, né? E aí nos minutos finais, o João Gomes faz seu primeiro gol no Wolverhampton e o da vitória. Ele se emociona, chora, e eu tenho uma grande esperança que ele vai se tornar um grande jogador
na Premier League, que eu acho que é um futebol que vai combinar muito com o jeito que ele jogar. A gente não viu muitos gols dele no Flamengo, mas ele já estrear fazendo um gol da vitória, assim, Sim. foi bem... Ele é um bom jogador. É um excelente, eu acho que ele tem potencial para ser um excelente jogador e, inclusive, ser lembrado na seleção brasileira a partir de agora. Sim, é um ciclo novo que começa, você pensa em novos nomes. Inclusive, já tem uma possibilidade da seleção brasileira aí. Teoricamente, o Ramon Menezes, que é o técnico sub-20, que foi campeão ontem. O Brasil foi o sub-20 foi campeão, né? Sul-americano. Sul-americano sub-20. O Brasil ganhou de 2-0. Do Uruguai se tornou campeão. Não era uma final, mas era tipo ponto corrido, né? Então ele precisava da vitória. E aí, Ramon Menezes, que é esse técnico, vai assumir a seleção brasileira até meio do ano. Sim. E posteriormente disso chega o Ancelotti. A CBF tá negando, né? Mas os caras falam que fontes internas, essas reuniões já estão acontecendo. Eu não concordo muito tu fazer a seleção brasileira aparecer esses times. Mas se bem que a Argentina fez isso, né? O Scaloni era um interino na saída do último treinador. E aí ele foi fixado porque os jogadores pediram pra fixar ele. Sim. Mas eu acho difícil o jogador chegar, não, a gente quer o Ramon Menezes. E o Ancelotti, cara, tem até aquele negócio, né, que talvez o Kaká vire diretor da seleção, porque o Ancelotti, ele gosta de trabalhar com o jogador brasileiro, né? Ele gosta muito, né? Então, tipo, já tem aí 2 jogadores que provavelmente, mantendo o nível, vão ser ataque da próxima Copa, que é o Rodrigo e o Vini Júnior, que já gostam do cara. Tu tem o Kaká, que se tornar diretor de futebol, já tem um bom relacionamento com esse possível novo treinador. Já vai ter Militão também, que treina com ele, Casemiro, que treinou com ele. Até porque quem desenvolveu o futebol que o Vinícius Júnior faz hoje foi justamente o Ancelotti, porque na época, quando era o Zidane no Real Madrid, era a época que o Vinícius Júnior era mais criticado. Teve aquela confusão com o Benzema, que ele falou pro Mendy não tocar a bola pro Vinícius Júnior que não sai nada, né? Então foi nesse momento aí que o Vinícius Júnior de fato teve problemas de adaptação no Real Madrid. E justamente quando o Ancelotti chega, isso muda, vira a chavinha, né? Que ele faz o Vinícius Júnior jogar meio que sem muitas obrigações defensivas para aproveitar a velocidade dele na parte ofensiva. Tanto que o Real Madrid, em muitos momentos, joga com a linha de 4 e Benzema e Vinícius Júnior no ataque. Sim. Tipo assim, tem uma variação muito grande. Porque quando tá sem a bola, deixa Vinícius Júnior e Benzema pra criar. O Benzema tem total liberdade, jogando como um falso 9, saindo muito da área pra armar jogo. E caindo muito pela esquerda pra fazer essas tabelas com o Vinícius Júnior, para tentar tirar ele em uma tabela rápida, deixar ele com velocidade e espaço pra chegar na cara do gol. Muitos gols do Real Madrid saem assim, inclusive. E a variação que acontece também, quando o time tá com a bola, o Valverde, que em vez de fazer a linha de 4 no meio campo, abre como se fosse um ponta direita. E deixa Tchouaméni, Kroos e Camavinga nas 3 funções ali de meio campo. Ele faz isso justamente porque Kroos e Modric não tem aquela pegada de marcação, né? Sim. Então ele traz o Valverde pra linha de 4 para fechar mais o meio campo, para dar espaço para Benzema e Vinícius Júnior. E aí, eu queria te perguntar, se tu fosse o Ramon Menezes, quem de novo tu traria para essa seleção que nunca jogou pela seleção? Eu tenho um nome. Não, eu tenho um nome. Eu quero saber se tu tem algum nome de jogador hoje que tá se destacando que tu com certeza convocaria e nunca foi convocado. Puta. O João Gomes é um bom nome, né? Pode se destacar. Deixa eu ver quem mais de moleque assim que tá vindo. Não levaria o Endrick ainda, né? Ainda vai se desenvolver mais. Até porque nem no Palmeiras ele tá desenvolvendo. Pois é, o Endrick ele é um cara que daqui a 1 ano, 2 anos, aí ele já vira um nome mais dessa... Se ele se tornar jogador, né? Supondo que ele se torne o que a gente espera que ele se torne. Até porque ele é peladeiro até o momento. Puta, não me vem um nome à mente assim. Eu levaria o Joelinton. O Joelinton? No meio campo, pra jogar de meio campo. O Joelinton faz o terceiro homem de meio campo e às vezes um meio armador no Newcastle, eu acho que eu levaria ele pra fazer esse teste. Joelinton é um bom nome, de fato. E pra finalizar a rodada da Premier League, Bournemouth empata com o Newcastle. O Newcastle agora tava 15 jogos sem perder, agora tá 3 jogos sem ganhar. E já começou a crítica. Que só vira a chavinha quando ele perder, né? Que até agora ele também tá invicto, todos os jogos. Mas... na verdade tem mais um jogo ali. A gente já comentou sobre Leeds e Manchester United, né? E o City ganha do Aston Villa 3-1. Assim, né? Encosta, tava um jogo fácil pro City em casa. O Aston Villa tá brigando lá embaixo. Não, no meio da tabela, né? O Aston Villa eu confundi com o West Ham. O Aston Villa tá no meio da tabela, não tem nada no campeonato que... Tá buscando nada no campeonato do Aston Villa esse ano, né? Normalmente briga ali onde tá hoje o Brighton, Fulham e o Brentford, é normalmente onde o Aston Villa fica. Né? A notícia só do Aston Villa é que o técnico acredita na recuperação do Philippe Coutinho. Boa sorte pra ele.
Mas eu acho que o Felipe Coutinho é um excelente jogador, só que tá numa fase um pouco complicada. Excelente é forte. Cara, a temporada que ele teve no Liverpool Sim. é Então, absurda. eu tô falando hoje. Não, pra mim ele é um excelente jogador. Mas eu acho que se ele não fosse excelente jogador, ele não conseguia ter aquela temporada no Liverpool. Né? Ele é o responsável por reestruturar o Liverpool. Exatamente. Então, e o City ganha 3-1 em casa do Aston Villa. Encosta no Arsenal, né? Fica apenas 3 pontos do Arsenal. Vai ter esse confronto direto aí, né? Jogo de 6 pontos. E hoje finaliza a rodada com Liverpool e Everton, que também comentamos já algumas coisas aqui. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar dos jogos de ida da Champions League, que a gente vai ter terça e quarta. Bora ver quais são os de hoje. Da semana, no caso. A gente vai ter, aqui na ordem que está na tabela do Globo Esporte, vai ter Clube Bruges e Benfica, que a gente já comentou aqui. O Bruges fez uma boa campanha na fase de grupos, mas o Benfica também demonstrou uma solidez ali, que eu acho que essa fase boa do Bruges já acabou e o Benfica deve passar. Aí acho que deve ser um jogo... Até mesmo lá na Bélgica, eu acho que o Benfica tem uma vantagem. Talvez ele volte com um empate para casa e defina lá em Benfica mesmo. Mas não vejo muito o Clube Bruges passando do Benfica. Óbvio, ele pode surpreender, mas eu apostaria no Benfica. Amanhã, na verdade, tem... Que amanhã é terça-feira, né? Terça-feira, dia Milan 14. e Tottenham. Jogão. Milan e Tottenham, eu acho que é um dos jogos mais iguais, inclusive, Sim. dessa oitavas de finais, assim, mais iguais, nivelado por baixo, tá? Sim. Porque o Milan vem numa fase horrível no Campeonato Italiano. Não, tá horroroso. O campeonato Ganhou agora, Copa da Itália. Ganhou do Torino agora, mas tá... Foram os últimos 5 derrotas seguidas, se eu não me engano. 5. Não foram 5 derrotas seguidas, foram 5 jogos sem ganhar. Sem ganhar, né? 3 derrotas e 2 empates. E ganha agora do Torino no fim de semana. Isso. E o Tottenham também vem nessa sequência ruim, né? Vem numa fase ruim. Então, assim, é um jogo nivelado por baixo, mas de equilíbrio. Sim, né? vai ser um jogo interessante de assistir. O Milan tem um jogador que faz a diferença, né? Que quando tá inspirado faz a diferença, que é o Rafael Leão. Sim. E o Tottenham tem grandes jogadores ali também que fazem diferença, como o Harry Kane, Son quando tá querendo. Bora ver se o Richarlison joga. Pode ser que no mata-mata ele desponte, né? Agora quem vem com muitos problemas para o jogo de amanhã também é o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vai jogar sem o Mané. Ainda não voltou, mas eu acho que o Bayern de Munique tem um time, um jeito de jogar muito mais... Como é que eu posso dizer? Já um esquema mais organizado, mais de muitos anos já de preparação. Como equipe, o Bayern de Munique é muito melhor. E o PSG, mais uma vez, picuinha de vestiária, briga de o Mbappé vai pro jogo, mas não se sabe se vai jogar, né? Neymar vai pro jogo e talvez o Messi não jogue. Então, assim, o Paris Saint-Germain se prevalece de ter uma trinca poderosíssima, mas que talvez não jogue os três ao mesmo tempo nesse confronto. E ele vai precisar tentar fazer um confronto que ele ganhe uma gordurinha, porque lá na Bahia Arena vai ser complicado. Com certeza. Mas eu acho que esse jogo aqui, bora dar um palpite? Milan e Tottenham. Milan e Tottenham, eu vou jogar Milan. Eu acho que vai ser um empate esse jogo, esse primeiro jogo. 1-1. Boa. O Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Difícil, porque ao mesmo tempo que esses problemas pra mim eu colocaria um empate, e aí seria muito difícil de reverter, isso tem cara daquele jogo que o Paris Saint-Germain se complica e toma tipo um 2-1 do Bayern. Eu acho que o Bayern ganha esse jogo. E aí, como a gente volta a falar agora, Clube Bruges na quarta contra o Benfica. Acho que o Benfica passa. Bruges foi longe demais. O Benfica que vai sentir a falta ali no meio campo do Enzo Fernandes, né? Que foi vendido pro Chelsea. Com certeza. E também nessas oitavas, nessa quarta-feira, tem Borussia Dortmund e Chelsea. Pelos últimos jogos, eu acho que Borussia, mas também nivelado e parecido. Tá parecido, mas eu acho que o Chelsea ainda... O Dortmund também não vem numa temporada muito boa no Campeonato Alemão. Sim. Ele tá sofrendo, na verdade, demais no Campeonato Alemão. Deixa eu só confirmar pra ti a posição que ele tá no Campeonato Alemão, pra te ter uma noção. Porque normalmente a gente espera o Borussia Dortmund brigando com o Bayern. Com o Bayern ponta a ponta ali pra ver quem fica em primeiro ou segundo, né? Tem essa briga muito grande ali. Mas ele agora, no momento, tá em terceiro e tá 3 pontos do Bayern, mas acho que ele se recuperou nos últimos jogos. Ele tava só perdendo. Ganhou do Werder Bremen, ganhou do Bochum, ganhou do Freiburg, do Leverkusen e do mais. Nos últimos 5 jogos, 6 jogos, 7 jogos sem perder. Aqui era amistoso, na verdade.
Mas ele tava, tipo, sexto, sétimo e fez uma recuperação nos últimos jogos. Então, até porque o alemão esse ano... Os dois times chegam em níveis desiguais. O Borussia tá se recuperando e o Chelsea tá nesse marasmo aí de meio de tabela. E aí, mas eu mesmo assim eu ainda acho que o Chelsea tem mais elenco do que o Borussia. Não, elenco ele tem, de fato. Só que assim, o Graham Potter tem que dar um jeito aí que eu acho que a galera tá perdendo paciência com ele, que já estão procurando o treinador livre. É o Chelsea, né? E o Graham Potter largou um time em ascensão como o Brighton. O Brighton também deu uma queda de rendimento depois que o Graham Potter sai, né? Sim, ele dá uma turbulência, mas só voltou a jogar. Agora, se fosse palpite de classificação, Milan e Tottenham. Milan. Pra classificar? Acho que sim. Acho que o Tottenham classifica. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Bayern também, eu acho. E Clube Brugge, Benfica, né? E o último, Chelsea e Dortmund. Eu acho que o Chelsea. Então é isso, né? Por hoje, falamos muito. Sexta-feira a gente vai comentar esses resultados da semana, né? Já que vai ter mais jogos da Champions na semana que vem. Também vamos falar desse meio de semana do Campeonato Paraense, né? E também qualquer coisa que rolar aí do mundo do futebol, o Ancelotti, como a gente comentou aqui. Semana que vem tem Supercopa daqui do Sul-América. Supercopa Sul-Americana, né? Então tem muito assunto. Lembrando que a gente tá aqui no YouTube, mas a gente também tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Valeu, rapaziada. Até a próxima.